eu sou Marília de Abreu, eu sou autossacerdotisa da Wicca Cia das Bruxas. A Wicca Cia das Bruxas é um coven. Nós começamos nossas atividades como coven no ano de 1998, mas eu já tinha uma grande experiência, uma grande carga de trabalho dentro da bruxaria anterior a isso. A ideia que surgiu, né, como Wicca Cia das Bruxas em 1998, ela foi uma ideia que, na verdade, era como se a gente tivesse chegado num ponto, né, eu e mais uma sócia, em que a gente sentiu que o nosso percurso dentro da bruxaria estava no ponto de ser compartilhado. Né? A gente já tinha quantidade de experiência suficiente para começar a pensar em transmitir isso e facilitar a vida de outras pessoas. Nesse vídeo, eu estou fazendo mais com o intuito mesmo de apresentar o que é a bruxaria e como que é o processo de você se tornar uma bruxa. As pessoas, elas têm uma ideia, né, de que às vezes a pessoa nasce já com os dons e que ela já tem uma herança que vem de ancestrais, pessoas que já praticaram ou porque tinham alguns dons, né? E que aquilo é ser uma bruxa. A bruxaria é uma religião, a bruxaria é um processo iniciático, e nisso a gente vai ter que tratar também de uma questão que não é só erudição, né? As pessoas perguntam assim, eu quero aprender a bruxaria, eu preciso de mais conhecimento. Não é conhecimento. Não é conhecimento. Conhecimento é também, mas não é só. Quando a gente fala que a bruxaria é uma religião que tem cultua a natureza, as forças da natureza, os ciclos da natureza, a ancestralidade. E aí as pessoas vão falar assim, tá, mas assim, quando você fala em ancestralidade, você está dizendo também que é como se fosse sempre replicar alguma coisa que é antigo. Não. Quando você, porque isso outras religiões também fazem, quer dizer, as pessoas praticam hoje, tentam replicar os conceitos que estão em livros, né, de períodos muito antigos mesmo, né? Quer dizer, comportamentos, valores, ideias que com certeza não tem muito respaldo na vida moderna, na vida de hoje, né? Mas as pessoas elas querem manter alguns valores. Existem sim alguns valores que são perenes, que eles não têm, por serem verdades realmente, eles não têm, eles são atemporais, mas algumas coisas não. E junto vai tudo junto, né? Quer dizer, as pessoas elas se adotam uma religião, então, tá, como é que as pessoas faziam naquela época? Como é que elas se vestiam naquela época? Como é que elas lidavam com tais questões naquela época? E nós não estamos naquela época, né? E aí a gente vê algumas coisas que hoje está se tornando quase que uma patologia, né? Você querer impor valores de uma época num período em que você tem que lidar com ciência, que você tem que lidar com questões sanitárias, questões de segurança, inclusão social, inclusão de gênero, enfim, um monte de coisa que a gente vive e que se ficar presa naquele passado a gente não está progredindo, e o progresso, a evolução, elas são inexoráveis, são questões que você não tem como escapar. A vida vai te forçar, por bem ou por mal, essa evolução. Quando a gente fala em reverenciar os antepassados, a gente tem que entender o seguinte: as pessoas que existiram antes de nós, as pessoas que se foram, elas construíram o mundo que a gente tem hoje. E sim, a gente tem que ter uma gratidão, porque assim, embora esse mundo que elas construíram também foi visando a sua própria sobrevivência, né? Quer dizer, não foi só para deixar para a posteridade, para deixar como legado, né? Eles também estavam na luta da vida deles, naquela construção do dia a dia,
eles exploravam a criatividade para encontrar soluções, eles exploravam os limites da resistência para conseguir conquistar direitos, conquistar situações, conquistar condição financeira, uma estrutura material, uma segurança, criar condições políticas, sociais para você ter uma vida boa, que eles tenham usufruído ou não, eles pretendiam criar também para si mesmos, né? E aí a gente fala assim, tá, e aí significa então que se você vai reverenciar essa ancestralidade, você então tem que fazer como eles faziam. Não. Porque honrar essa ancestralidade é justamente continuar o processo evolutivo. A cada passo, a cada geração, a gente tem dons, a gente tem, se você já teve uma condição melhor do que os seus antepassados, é porque você tem que dar uma condição ainda melhor ainda para os seus descendentes. Né? É evolução. As pessoas elas têm que agregar, então elas têm que agradecer, reverenciar, reconhecer o sofrimento, reconhecer o esforço, reconhecer, aceitar, reconhecer, mas com um olhar crítico e falar, mas eu posso melhorar isso. Esse legado, bacana. Foi até aqui que você conseguiu. Mas eu posso melhorar isso. Posso melhorar isso porque o contexto é outro, a vida é outra, a tecnologia é outra, as trocas são outras. Né? Você... Gente, na época do meu pai, mal se tinha rádio, as pessoas elas só conviviam com seus próprios parentes e assim, as pessoas da cidade, as pessoas... coisas como outras culturas, outros universos, pessoas de outros países, era a mesma coisa que alienígena, era quase que uma teoria, um conceito só. Né? Então as pessoas viviam e cresciam no mesmo conceito, na mesma situação e provavelmente sim, iriam provavelmente seguir a mesma atividade dos pais se não tivesse sido a época das guerras, né, em que aquela estrutura que aquela sociedade tinha mantido até então, ela desmoronou e algumas coisas precisaram emergir. Entre as coisas que precisaram emergir foi o papel da mulher. O papel da mulher, ela ficou anos gerindo um lar, tendo sido educada para ser submissa, para ser passiva, para só saber a parte de como cuidar dos filhos e como cuidar da casa. E quando os homens foram para a guerra, os homens morriam nas guerras, né? Os homens não tinham assim, as mulheres começaram a se unir, elas começaram a criar rede de apoio, elas começaram a tentar administrar o pouco que tinha e como cuidar dos filhos e como administrar, sei lá, a fazenda, a casa. E quando houve o término da guerra, as mulheres elas não queriam mais voltar para o tanque, né? Elas não queriam mais voltar para o tanque. E na mesma época, né, pouco tempo depois da Segunda Guerra, na Inglaterra, um antropólogo, Gerald Gardner, ele tinham sido extintas as leis que perseguiam as bruxas, justificavam a perseguição às bruxas, e ele resolveu então pesquisar o que era aquilo, né? Gente, vamos ver se isso existe, se é coisa, e ele pesquisou, gostou, e criou um cabedal de conhecimento baseado nas pesquisas que ele fez, e foi resgatando o que a gente hoje chama de Wicca, que é a bruxaria dos antigos. Essa bruxaria dos antigos, esse resgate que ele fez, foi tendo subdivisões, né? Cada grupo foi formando o seu tipo de Wicca, né? Hoje existe uma divergência entre o que seria Wicca stricto sensu e o que seria a Wicca
lato sensu, aqui no nosso Coven, nós entendemos que ele resgatou uma religião que existia, ele trouxe de volta, essa releitura tem um nome, mas é a mesma origem, né? E cada grupo vai personalizando conforme a experiência que vai tendo, a forma como ensina, como estrutura o Coven, enfim. Mesmo porque a bruxaria só resistiu porque ela estava sempre em grupos celulares, em famílias, em grupos muito restritos, que foi a única forma de perpetuar. Não existia forma escrita, né? E, aliás, nem na época dos celtas a religião ela era codificada. Ela sempre foi uma coisa que foi transmitida de forma oral, porque na época os druidas, os celtas, eles tinham um conceito de que quando a cada geração os mestres iriam agregando um pouco dos seus conhecimentos e aquilo iria atualizar sempre essa religião, né? Essa religião não ia ter esse problema que as outras religiões têm, por estarem presas a um livro. Então, foi feito desse jeito. Nesse ínterim, o movimento feminista começou a crescer, principalmente nos Estados Unidos, e as mulheres perceberam que aquela religião validava o movimento, né? Aquela religião era um resgate, na verdade, de uma época em que as mulheres tinham direitos, em que as habilidades naturais das mulheres, o desejo de cuidar, a capacidade intuitiva, a capacidade de premonição, que é mais comum em mulher do que em homem, eram coisas que eram atribuídas às sacerdotisas, às bruxas, e isso as mulheres começaram a se sentir em casa. E a magia, ela era uma coisa que podia ser feita na hora de você cozinhar, na hora de você arrumar a casa, na hora de você se cuidar, na hora de você interpretar as forças da natureza. Aquilo tudo era muito familiar para o universo feminino, né? E era uma religião de igualdade, não era uma religião de supremacia de ninguém. Então, houve uma explosão. Tanto que, né, nos anos 60, teve aquela série que foi a Feiticeira, em que pela primeira vez a bruxa era boa, né? A gente sempre teve histórias infantis que incluíam as bruxas, mas as bruxas eram sempre as vilãs das histórias, né? E ali colocar uma bruxa dentro de um contexto normal de família, com as questões que ela tinha, ela sempre podendo usar a magia também, mas tendo também, quer dizer, a vida trazendo desafios e tudo mais, e ela estava mostrando como é que uma bruxa conviveria hoje no mundo de hoje. Era o primeiro conceito de uma mulher que tinha poderes, era o primeiro conceito de uma mulher que tinha que podia estar incluída na sociedade de hoje e exercendo suas atividades também relacionadas com a magia. Bastante fantasioso, mas era o Harry Potter dos anos 60. E aí a gente fala assim, tá, e hoje? Como é que uma pessoa se transforma em bruxa, né? Bom, primeiro assim, a gente não pode esquecer que é uma religião politeísta, não é uma religião baseada em livros ou que tem alguma correlação com as religiões estabelecidas, é anterior a ela, né, a essas religiões. Então, assim, alguns conceitos de bem, de mal, de formas de abordar, de valores, é muito diferente. E assim, como grande parte das pessoas ou são cristãs ou são relacionadas a essas religiões judaico-cristãs, né, essas religiões que vieram dos livros, né? As pessoas que queiram ingressar na bruxaria, elas têm que passar por uma transição. Elas não têm referências para poder julgar
tal coven, tal grupo, tal livro, como que eu vou escolher, por onde eu vou começar? Eu sempre acho que o primeiro passo de uma pessoa que deseja ser bruxa tem que passar por leitura. Leitura porque você vai lendo alguns clássicos da bruxaria e você vai ter que se situar e se sentir em casa, se sentindo confortável com alguns conceitos, com tudo aquilo, porque é muita coisa, é uma mudança radical para você falar assim, já vou entrar de cabeça sem saber o que é. Não recomendo, porque também não existe de tudo na internet, quer dizer, você pode muito bem também não entrar num grupo que seja idôneo. E eu vou explicar, inclusive, essa questão do ser idôneo. Então, você tem que ter uma base de leitura, sentir um pouco se as coisas fazem sentido, se esse sentido que a gente sente dentro, né? Essa coisa de saber que, não, peraí, isso aqui calou fundo. Costumo indicar o livro da Laurie Cabot, eu gosto muito dela, gosto muito do Christopher Penczak, né? Os livros do Penczak e da Laurie Cabot, eles têm uma linha parecida com as que a gente adota aqui no Coven, então eu gosto de indicar eles. E aí as pessoas vão, sempre começa, né? A pessoa vai procurar na internet, ela vai ver sites de coisas, é muito comum que as pessoas pensem num primeiro momento, né, que eu vou aprender os feitiços e vou fazer assim, vou resolver a minha vida com os feitiços e sem ter que ter essa trabalheira toda de vou entrar na religião, vou frequentar, vou estudar, vou aprender. E aí a gente vem para uma questão. Sim, a bruxaria ela existiu porque as pessoas puderam trabalhar em grupos pequenos, trabalhar sozinhas, pesquisar, estudar, se desenvolver, buscar essa verdade que estava escondida, né, gente? Então, não existiam livros, não existiam traduções, não existia, quer dizer, as pessoas, elas tinham que cavar, guardar escritos antigos, livros de sombras de antepassados, enfim, coisas que não... para poder ter acesso a esse processo, a tudo isso, que tudo isso foi extinto praticamente, né? E aí você vai pesquisar e você pode. O processo de você fazer sozinha, de você tentar aprender sozinha é uma opção, mas não é a opção melhor. Por quê? Porque você sozinha você vai esbarrar em coisas que você pode pular, né? Então, assim, o que eu falo assim? Quando a gente vai estudar, a gente pensa muito que a bruxaria ela seja algo que envolva conhecimento. Né? A gente fala conhecimento, então parece assim, eu vou aprender sobre as ervas, sobre os cristais, sobre a combinação de tais materiais, os nomes das divindades, para que servem. A gente vai começar a imaginar como é que sejam os nossos rituais, esperar os momentos apropriados, então tem que ter uma noção também de astrologia. E aí você vai pensar assim, tá, e isso capacita uma pessoa a ser bruxa. E não. Tá? E é pior que assim, isso é um erro que inclusive pessoas que ensinam, a gente percebe que cometem. É muito comum a gente ver sites, livros, pessoas falando assim, vamos ensinar bruxaria, e aí já começa a ensinar fórmulas e já ensina conceitos. Atualmente, agora com a questão da videoconferência, da internet, da questão da pandemia, né? As pessoas estão fazendo muito esses cursos online, e esses cursos online, aulas gravadas, elas são... tem o conteúdo todo já pré-gravado. O que acontece? Primeiro que assim, existe o aprendizado, existe essa parte de conhecimento mesmo. Eu estou aqui com um cachorro que está querendo também participar, para variar. Existe o conhecimento. Então, sim, você vai precisar ter uma parte que é estudo mesmo, né? Mas existe o processo interno. Esse processo interno não é só treinamento, não é só conhecimento,
Não é uma questão de você ter diploma, não ter diploma, é uma questão de você virar uma bruxa. Por quê? Porque a magia, ela lida com símbolos. Ela não é literal, não é uma coisa que você pega e fala assim, não, se eu acender a vela verde, soprar canela e bater um sininho, com certeza vai acontecer tal coisa. Não é isso. Né? Essas linguagens, elas têm um poder de ressoar numa dimensão que está além do nosso racional. Tá? Elas vibram, esses símbolos, eles vibram numa frequência que nos remete, nos fala ao aspecto que é mais atávico. Mas acontece que existe a questão, eu já falei em outros vídeos, da questão da vontade verdadeira, da expressão da sua própria natureza. Existe um processo de autossuperação, de autodesenvolvimento que te dá autoridade para que, quando você determina uma coisa magicamente, aquela coisa aconteça. E isso você não conquista nem da noite para o dia e não é com leitura. Isso é com processo interno de desenvolvimento. E é muito difícil fazer isso sozinha, porque a gente não tem a imparcialidade, a impessoalidade de se julgar de forma imparcial. A gente puxa a sardinha. A gente não tem uma hora que a gente... você quer que o Joãozinho volte para você. Não é a pessoa certa, não é bom para você, não está no seu caminho, mas eu quero aquela Joãozinho. E aí você começa a entrar em assuntos que vão, ao invés de serem evolutivos, são assuntos que vão te empacar. É importante ter um mentor, uma pessoa que vai ter um olhar clínico e vai saber te orientar. Por quê? Porque você vai começar a buscar, num mar sem fim, fórmulas de resolver aquele seu impulso, não atenta ao seu processo de desenvolvimento. Então você vai ficando cada vez mais fraca, você vai se enfraquecendo, buscando cada vez mais esse conhecimento. Ele é pesado. Pronto. Você vai querer buscar esse conhecimento é livro, é estudo, é coisa, materiais, instrumentos. Eu acho que o meu atame não está funcionando, eu acho que eu vou precisar comprar um atame novo, vou fazer uma... e quando que, na verdade, ele quer ser a estrela. Na verdade, a gente tem... A bruxaria, quando é para funcionar, ela funciona com a coisa simples. Né? Não é a coisa do... não é a coisa da elaboração, do requinte, da coisa formal, da formalidade. Não é por aí. Não é aí. E a gente vê, tanto na internet quanto em livros, as pessoas às vezes se apegando, não, tem que ser exatamente tal erva, tem que ser a vela de tal cor, tem que estar no dia certo, na lua certa e tudo mais. E a gente fala, não é assim. Depois dos livros, né, você tem que buscar por onde você vai começar. A primeira coisa que 90% das pessoas fazem é: vou comprar o caldeirão, vou juntar dinheiro para comprar o caldeirão, a roupa, a toalha, o oráculo, o tarô, já compro uns 10, depois vou comprar livro disso, livro daquilo, vou fazer tal coisa, vou estar com todo o material e aí vou procurar alguém. Bom, aqui no Coven a gente não faz assim, tá? Aqui no Coven os seus instrumentos, a gente começa sempre com um mínimo, tá? E os seus instrumentos você vai ganhando conforme você vai avançando, até você ter
todos os instrumentos, e aí sim, e esses instrumentos você vai ganhando, e eles não têm a mesma aparência para todo mundo, eles têm a ver com os seus dons, então vai ser dentro daquilo que vai ser a sua área de atuação dentro da bruxaria. E aí você vai tendo todo o seu processo. E aí, tá, vamos procurar então um coven, um lugar para a gente estudar, para a gente aprender. As pessoas vão, sim, procurando, sei lá, curso de Wicca grátis, curso de Wicca mais baratinho, curso de Wicca em turmas. E aí eu vou fazer uma diferença. Existe um material, um aspecto dentro da bruxaria que a gente chama de informativo e que é muito bacana que seja feito em grupo. Tá? A gente aqui está fazendo agora o curso de Masterclass de Magia Prática. Por quê? Porque as pessoas, elas todo mundo que vem, já vem com alguma bagagem. Alguma bagagem de experiência pessoal, alguma bagagem de leitura. À medida que a gente vai ensinando, vai discutindo os temas, vai agregando, as pessoas vão dando o feedback. Esse feedback, para quem não está tendo feedback nenhum, é um feedback também para eles. Então, a pessoa fala assim, não, peraí, eu não estou conseguindo, mas todos os outros conseguiram, então deixa eu insistir um pouco mais, né? É super estimulante, as pessoas elas participam, elas dão sugestões, a gente vai abordando conforme elas vão levantando alguns temas, a gente vai passando, então assim, é muito dinâmico. Quando você tem o que a gente chama de aspecto informativo, que é o quê? O que é o aspecto informativo? São as técnicas, são os recursos que a bruxaria tem, quer dizer, a gente vai usar quais instrumentos, quais materiais, tipos de magia, os fundamentos da magia, como ela funciona, que é um material que você depois pode improvisar sozinha. Olha, eu não tenho, eu estou querendo fazer um feitiço para determinado assunto e eu não tenho os materiais que, sei lá, no tal livro, em tal referência eles falam, mas eu vou fazer com coisas que sejam mais a ver com a minha linha de bruxaria. E aí a pessoa vai fazer, eu não vou, em vez de erva, eu vou usar cristal que seja para isso. Eu vou usar tal coisa, eu vou usar tal cor de vela, vou fazer em tal dia, vou fazer na hora melhor, já que eu não posso esperar a lua cheia, eu vou esperar uma hora de Júpiter, sei lá. E aí você vai fazendo as coisas porque você tem um cabedal de conhecimento para você poder improvisar. Mas existe uma coisa que é o processo de cada um, o ritmo de cada um, que é o seu desenvolvimento interno. A bruxaria ela não é igual para todo mundo. Aliás, é um respeito pelo individual quando você pega e fala que tem que ter um aspecto de acompanhamento pessoal para você se tornar uma bruxa. Por quê? Porque você tem que pensar, você traz experiências dessa vida, você traz provavelmente intuições e até conhecimentos e dons que você desenvolveu já em outras vidas. Você pode ter sido uma bruxa e você pode ter acesso às suas informações que estão bloqueadas num tempo porque aquilo esteve associado à dor, sofrimento. Você vai resgatar isso. Você tem que ter uma estrutura de personalidade forte para poder fazer valer a sua vontade. Então não pensa que a sua vida vai mudar se você continuar sendo uma pessoa que não tem pulso, que não tem posição, que não banca aquilo que fala. Né? Tudo isso é um processo interno e que não é algo que você aprenda e faça, porque não é racional, é um processo que é o seu interno. E cada um vai ter o seu tempo para alcançar isso. Então, dentro de um processo de se tornar uma bruxa, tem aspectos informativos, tem o processo interno que tem que ser individual, saber cada um o que precisa ser feito, qual é
qual é o subsídio, qual é a técnica que você vai usar para aquela pessoa. Ela precisa fazer uma regressão, ela precisa fazer uma cura, ela precisa fazer, trabalhar a sua firmeza, o seu posicionamento, o que aquela pessoa precisa para ela estar desenvolvendo o que a gente chama de uma personalidade de uma bruxa. Do mesmo jeito que você vai aprender uma arte marcial e você vai ter que... Você pode assistir vídeos sem fim sobre artes marciais, mas se você não treinar e se você não tiver alguém que fala, ó, você está errando nessa posição, você está errando, a coisa não sai, né? Você tá achando que está imitando certo os movimentos, mas você não está fazendo certo e tem alguém que vai te olhar. E existe também os recursos, né? Então você vai precisar também todo bruxo precisa ter acesso a algum tipo de oráculo, né? Aqui a gente ensina a parte de astrologia como linguagem, a parte de radiestesia como instrumento e como linguagem, e a parte do tarô como oráculo e como instrumento de magia, né? São esses três recursos que a gente domina, então, que é o que a gente tem condições de ensinar. Outra coisa em relação à escolha de quem vai ser o seu mestre, né? Às vezes tem pessoas que são muito bem, como é que eu vou falar? Tem uma boa oratória, sabe, são bem articuladas para poder estar expressando, às vezes tem até uma forma didática de falar. Eu fico assombrada, por exemplo, com o Christopher Penczak, como ele explica, como ele fala de uma forma que parece, gente, que ele está lendo, ele não gagueja, ele não se perde, as palavras não lhe faltam, assim, sabe, ele é tudo fluido, tudo assim, as argumentações são todas em sequência, tudo tem uma perspectiva linear, é fabuloso a forma como ele ensina. Mas a gente tem que pensar que às vezes a pessoa tem essa capacidade, tem esse dom, tem até um conhecimento, uma erudição, tá? A gente vê muita gente com bastante erudição, mas são pessoas que elas não têm a vivência. E aí, uma coisa é você saber, como se você fosse um arquivo do Google, uma página do Google, e que você tem assim, feitiço para isso, magia para aquilo, ritual para isso, a divindade que ajuda você em tal área, e você fosse só um arquivo para, você vai ensinar, agora eu vou ensinar isso para aquilo, não sei o que lá, e você não sabe os percalços, você não fez aquilo, você não viveu aquilo, você não tem a experiência de melhor não mexer nesse assunto, melhor, quais são esses cuidados que você tem que ter. A magia é um assunto que as pessoas normalmente não convivem, né? Elas foram treinadas durante séculos, né? Quase milênios, né? Para temer, né? Para temer esse universo da magia, esse universo do plano espiritual. E ela não tem como, sabe, se resguardar de estar indo por um caminho que é um caminho que não tem volta e que ela ainda pode se perder, né? E aí a gente fala, tem que ter alguns critérios, né? Então, quando você vê, às vezes as pessoas começam a ensinar e você vê, estamos formando as turmas, vamos fazer, as aulas são online, é tudo gravado, você fala, numa aula gravada você só aprende aquilo que você também tem acesso por livros, né? A pessoa, ela não está adequando, adaptando o conhecimento às questões que os alunos vão trazer, né? A vivência que ele vai trazer. Aquilo não está sendo adaptado. Você está só replicando o conhecimento. Quando você pega e pessoas começam, e você percebe que a pessoa não está, a vida pessoal dela, às vezes até, sabe, são pessoas que são de outra profissão, que não atuam na área esotérica, né? Então, são pessoas que têm uma profissão, mas resolveram fazer vídeos sobre o assunto porque, diletantemente, elas também pesquisam aquela área, né? E aí começam a querer ensinar, mas ensinar sem ter essa vivência. Normalmente, quem tem
a capacidade, quem tem a vivência, quem vive daquilo, quem trabalhou, quem trabalha com essa parte esotérica, isso fazendo magias ou não, tá? Porque eu não faço, eu não atendo magias, porque eu já expliquei num vídeo anterior que nem sempre a gente pode garantir o resultado de uma magia, porque existe o fator mérito, né? E mesmo que a pessoa, sei lá, pagasse e quisesse muito que a gente resolvesse um assunto da vida dela, aquilo não é para ela e eu respeito a magia antes de respeitar, de ter que corresponder às expectativas das pessoas. Então, como para mim é importante que na minha vez funcione, eu não vou gastar as minhas capacidades com pessoas que possam não estar merecendo aquilo que elas estão almejando, né? Então, eu não faço, mas eu ensino e a gente vê resultados, porque nesse processo de ensino, sim, aí sim a gente está envolvendo magia, tá? O processo, isso também é uma outra questão. O processo de desenvolvimento mágico tem que ser mágico, não é um processo intelectual. A pessoa que entra no curso aqui, no nosso curso, no curso de treinamento, no curso de desenvolvimento, magia prática, você vê os processos acontecerem, você vai ver a magia. Você vai ter um progresso, não é aquela coisa, e aí você se forma, ganha o diploma, é iniciado e não acontece nada. Não. A coisa vai acontecendo, até uma hora que você sabe que você tem condições de continuar o caminho, porque a palavra iniciação é porque você está começando a sua vida como bruxa, não é o fim, né? A gente não para de crescer, a gente não para de aprender, mas você já tem autonomia o bastante para seguir, né? Então, quando você pega e encontra uma pessoa que ela tem essa vivência, você tem muito caminho a ser percorrido já adiantado, né? Por quê? Porque as pessoas sabem como orientar e sabem como te... E é uma coisa interessante também, é que a gente não é que a gente... Só o estudo ou só o processo pessoal que faz com que a gente tenha uma capacidade dentro da bruxaria. O próprio fato de você ensinar, de você auxiliar outros processos, você vai se defrontando com assuntos que talvez na sua vivência pessoal você nunca ia viver, né? É por isso que no nosso Coven, o processo de você se tornar uma bruxa, existem 3 etapas, né? Que é você se torna uma bruxa, tem a iniciação, daí você tem o que seria a segunda e terceira iniciação, porque na verdade a iniciação já foi, né? Mas você passa para ser sacerdotisa e alta sacerdotisa, justamente quando você começa a conhecer também os processos dos outros, né? E aí você tem capacidade para ensinar e capacidade para estar ajudando a promover esses processos além dos seus. E aí? Então, o processo de se tornar uma bruxa não é uma coisa só de nascer. Ah, nasci, eu tinha uma avó que ela era benzedeira. Ah, eu tenho dons, eu tenho... a minha mão esquenta, eu tenho habilidade de cura com as mãos. São indícios, são boas indicações para você se tornar uma bruxa. Mas não existe só isso. Tá? Não é só isso. Não é só isso porque você tem que entender os processos, entender, tem o aspecto intelectual de entendimento mesmo das leis do universo, saber mexer, para você poder replicar. Porque essa coisa de você casualmente conseguir fazer alguma coisa, e as pessoas vão ter esse feedback, eles vão dizer, eu consigo, mas quando é comigo eu não consigo, quando é com parente, quando é alguém próximo eu não consigo. Por quê? Porque você, naquele momento, afetou um ponto fraco, né? E a bruxaria é a autossuperação, é você vencer os seus pontos fracos, ou pelo menos se dispor a entrar num processo de estar sempre tentando se fortalecer nesses pontos fracos.
porque é um processo perpétuo, né? A gente sempre vai ter um ponto fraco, e esse ponto fraco sempre vai aparecer e a gente vai ter que mexer. Então, não tem assim, acabou. Agora esgotei, já trabalhei a minha sombra, agora eu sou uma iluminada. Não, gente, é para sempre, é para sempre. Você tem, então, você pode ter indícios, mas isso não quer dizer que você fez a escolha, não quer dizer que você assumiu um compromisso, tá? O compromisso, ele é importante. Tá? O compromisso, ele não é importante. Mas quando eu falo compromisso, tem que fazer pacto. Eu vou ficar amarrada a vocês. Eu falo assim, gente, o compromisso é com o plano espiritual. Você é um compromisso consigo mesmo, no sentido de você está num processo de crescimento que é para sempre. Você está comprometido com o conhecimento que você teve. Aquele conhecimento você não pode pegar e falar assim, agora eu não quero mais, agora eu vou ser... Opa! Não vou ser mais, vou ser outra coisa. Não, é um processo. Quando você se trai, esse processo também ele te abandona. Não é legal, tá? Eu sei, porque eu já vi, eu tô já há quase 40 anos, gente, que eu tô nessa área e eu já vi muita coisa. Eu já vi as pessoas perderem os dons, tá? E não recuperar mais, daí não adianta, eu voltei, perde. Esse vídeo é um vídeo que eu tentei fazer para apresentar um pouco o processo que a gente trabalha e porque eu senti que eu sempre ponho alguns vídeos, né, para as pessoas que estão se interessando pelo assunto. E a gente sempre vai achando, tem que acrescentar mais alguma coisa, né? Eu acho que hoje eu acrescentei mais coisas, né? Para deixar mais claro como é que funcionam os cursos, né? O curso que a gente chama de treinamento, ele é individual, o curso Masterclass Magia Prática é em grupo, é grupo pequeno, tudo tem sido feito por videoconferência, não são aulas gravadas, é tudo ao vivo. Não tem feito diferença com as aulas presenciais. mas energias, não sei o quê. Eu falo assim, gente, a gente tem feito até ritual. E é impressionante, porque quando é bruxaria, gente, a energia, não importa que a pessoa esteja em outro país. É como se ela estivesse aqui. Não tem feito nenhuma diferença. Eu vou estar bastante resistente a voltar ao presencial, porque está ficando mais ágil também dar aula para mais gente e para outras pessoas de outras regiões. Enfim, eu já me estruturei para estar fazendo as aulas agora por videoconferência. Enfim, a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que volte, mas não sei, não estou propensa. Existe, para fazer o curso de treinamento, o que a gente chama de pré-seleção, tá? Normalmente, a gente sempre conversa com a pessoa, tenta ver o histórico dela, por que ela está buscando. Se de repente o interesse é só intelectual, a gente já indica um livro, alguma coisa para estar começando e quem sabe mais para frente, quando tiver certeza, volta e daí sim com convicção. Porque é um curso que é de imersão, você não vai estar só aprendendo, você vai estar vivenciando e entrando dentro desse universo. Então, se você começar uma coisa e não vai até o fim, aquela coisa vai ficar para sempre atravancada, ficar como uma coisa que você não deu prosseguimento, em algum momento você vai ter que dar prosseguimento de novo. O curso Masterclass ele já é mais intelectual, os outros cursos que são instrumentais, de astrologia como instrumento, a gente está fazendo também agora, está lançando agora que é a interpretação de sonhos e os simbolismos, né? Para você... são os recursos que a gente usa na magia. A gente está sistematizando, né, em turmas, porque de temas diferentes, porque tem pessoas que não vão precisar de algumas, já tem um oráculo, ou então já tem já entende de astrologia, enfim, já tem alguma informação, então a gente não fica repisando naquilo que ela já
já traga, né? Normalmente, é muito comum que as pessoas que venham nos procurar já tenham passado por algumas experiências, né? E aí é até bom porque já vem com mais convicção mesmo, né? Então é isso, tá? Eu tô deixando esse vídeo, vai ser um vídeo que é para estar introduzindo as pessoas, né, que queiram se interessar pela bruxaria. E a gente está sempre aqui. Até mais.